Olá, galerinha, tudo beleza? Na aula de hoje, então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o atletismo, né? A gente já iniciou falando das corridas, tipos de corridas, corridas de pista, corridas de média distância, de longa distância, né? Com barreira, com obstáculo. Então, a gente entra na parte do atletismo que fala sobre os saltos, né? Os saltos no atletismo, eles são divididos em duas formas: o salto horizontal e o salto vertical. Salto horizontal, o nome já diz, né? Horizonte, então, salto em distância. Salto vertical, para cima, né? Só que são saltos em altura, né? Então, são dois tipos de saltos verticais e dois tipos de saltos horizontais. Esses saltos, eles precisam de uma técnica bem apurada do atleta. Os atletas que vencem essas competições, que são os recordistas mundiais, são atletas que têm a técnica, né, desses movimentos dos saltos muito apurados. Então, no nosso livro aqui, é, a gente tem esses movimentos, né, e as explicações como é que funciona um salto, que são bem legais, né, da gente visualizar, né, são bem legais mesmo. Ó, o livro de vocês ele está bem rico nas imagens, no texto, né, tá bem legal, bem interessante, tá? Então, como eu falei, saltos horizontais e verticais, né? Nos saltos horizontais, nós temos o salto em distância e o salto triplo. O salto em distância também é conhecido como salto em comprimento, que é o salto buscando a maior distância possível. É a prova onde o atleta combina principalmente velocidade e força. Muitas vezes nessa prova, atletas que são recordistas de 100 metros, 200 metros, são atletas que competem nessa prova também, por eles serem muito velozes, né? Eles treinam a técnica e mesmo, em função de serem velozes também eles são muito fortes, então eles acabam treinando bastante a técnica e muitos desses atletas acabam se dando muito bem nesse esporte, né? Então, o objetivo é correr, saltar a maior distância possível, caindo em uma caixa de areia. Por que da caixa de areia? Essa caixa de areia, ela diminui o impacto que o atleta sofre, né, quando ele cai no chão. Então, é uma areia solta, né, uma areia fofa, para amortecer a queda do atleta. E também facilita o árbitro para ver lá o ponto onde o atleta caiu no chão. Então, ele vai marcar o ponto mais próximo, né, da tábua de impulsão. Então, ele mede a tábua de impulsão até onde o atleta caiu, mede essa distância e faz a marca do atleta. Vence a prova o atleta que conseguir saltar o mais longe possível. Então, aquele que fizer um salto de 6 metros e 30 e os demais ninguém conseguir fazer um salto maior que esse, vence a prova, né? Para que o salto desse atleta seja válido, ele não pode pisar, ele não pode passar do limite da tábua de impulsão, né? Ele tem aquela tábua para ser usada, mas ele tem um limite, ele não pode passar. É colocado ali um material, uma plasticina, né, que é uma massinha, que quando o atleta marca essa massinha, quando ele pisa em cima, o salto dele não é válido, mesmo que ele bata o recorde mundial. Mas se ele pisar ali naquela parte, não vale o salto, né? O salto ele é invalidado. Em cada fase da competição são permitidas 3 tentativas. O que acontece aqui? Nas provas de salto, tirando o salto com vara e o salto em altura, né, o salto em distância e o salto triplo, acontecem fases da competição. Se tiver mais do que 8 competidores, todos os atletas terão 3 saltos e depois, na fase final, os 8 melhores atletas terão direito a mais 3 saltos. Então, tem a fase classificatória e a fase final. Isso se tiver mais do que 8 atletas. Se tiver 8 atletas, eles têm as 6 tentativas direto para fazer os seus saltos lá, né? E, professor, mas ele fez o salto na fase classificatória, foi o mais longe, ele está com uma marca ótima, e ele foi para a final e ninguém conseguiu passar ele também não superou. Vale o salto dele porque está dentro da competição. Sempre vai valer um maior salto, a distância maior percorrida.
É um salto bem legal, né? Todo mundo já fez essa brincadeira de tentar saltar o mais longe possível. Tem uma proposta de atividade para casa depois que eu vou colocar ali na tarefa, de uma brincadeira de salto para vocês fazerem em casa, então é bem legal, bem divertida. Esse QR Code aqui, a princípio ele não está funcionando, tentei abrir, se vocês conseguirem abrir, pode assistir, eu não consegui. E eu vou colocar no material de vocês esse link aqui, que é um vídeo sobre o salto em distância, tá? Que eu achei legal, tem vários vídeos no YouTube, mas achei legal esse aqui, vou colocar para vocês. O outro salto horizontal é o salto triplo. É um salto diferente, né? Um salto que não é só saltar, na verdade. Antes do atleta saltar, ele precisa fazer uma passada. Aqui na imagem nós temos o nosso atleta brasileiro, né, o Jardel Gregório, né, que foi um dos maiores saltadores aí da atualidade do Brasil. Nós tivemos na história vários atletas, o famoso João do Pulo, que é um atleta brasileiro mais antigo, que ganhou medalha, foi recordista, então é um atleta referência. O Brasil sempre teve muito bons atletas no salto triplo. Então, nessa modalidade, o atleta corre, né, e ele dá um impulso na tábua de impulsão. A partir desse impulso, ele tem que fazer uma passada, né? Ele faz, na verdade, 2 passos e depois salta para a caixa de areia. Eu risquei aqui no livro de vocês, até vou comunicar depois para a professora Elisa, vou entrar em contato com a escola, porque essa explicação no livro aqui, ela não está certa, tá? Porque o impulso, quando o atleta dá o impulso, tem que ser na tábua de impulsão e não depois da tábua. Então, ele faz o impulso e, a partir daí, ele já começa a fazer os seus saltos. E aqui está dizendo ao contrário, o atleta faz a passada antes de chegar na tábua. Então, essa parte aqui não está legal, não está certo. Por isso que eu risquei, tá? Desconsidere. Então, ele usa a tábua de impulsão, faz o primeiro passo, a mesma perna que tocou na tábua o pé que vai tocar no chão, aí ele dá mais um pulo e faz o salto finalizando na caixa de areia. Eu também coloquei um vídeo lá muito legal, ele é um pouco lento, assim, o pessoal pode até achar ele mais chatinho, mas ele é um vídeo que ele mostra muito bem como é que funciona o salto triplo. Em câmera lenta a gente consegue ver bem essa passada, como é que funciona. Tá? Então é bem legal ali. Caso, na verdade, o salto é anulado quando o atleta não faz as passadas, né? Ou quando ele passa da tábua de impulsão, da mesma forma como o salto em distância, né? Ele não pode passar aquele limite ali. Se ele passar, o salto dele é anulado. Tá? Depois, aqui também tem um QR Code aqui que também não consegui abrir, não sei o que aconteceu com esse QR Code. Coloquei aqui, ó, também vou colocar para vocês esses links ali no material de vocês, no Unimestre. Tá? Mas quem quiser visualizar já como está no vídeo aqui, pode anotar, mas eu vou colocar no material de vocês lá. Tá? O salto em altura. Tá? O salto em altura é um salto que, na verdade, né, a gente, quando criança, a gente sempre brinca, né? Quem consegue pular mais alto, quem consegue saltar mais alto. Então, é bem legal essa brincadeira. Porém, a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? O salto em altura, então, ele tem o seu obstáculo aqui. Essa barra aqui é também chamada de fasquia, né? Então, o objetivo do atleta é vir correndo e saltar sobre essa barra sem derrubar ela. Se o atleta derruba essa barra aqui, ele não vale o salto dele, ele perde o salto. O objetivo é saltar a maior altura possível. Cada atleta, na verdade, tem 3 chances de salto, né? Por exemplo, a altura está posicionada aqui em 1,85 m. O atleta vem, tentou saltar, não conseguiu, na primeira tentativa. Aí vai outro atleta, e outro, aí depois vem ele de novo, segunda tentativa, terceira tentativa. Quando o atleta não consegue saltar, ele é eliminado da prova. Tá? Quando ele consegue saltar, se todos conseguiram saltar lá, a barra aqui ela é elevada, vai aumentando a altura, né? Conforme eles vão saltando, vai aumentando a altura. O recorde mundial é do cubano Javier Sotomayor, que é
2,45 m. Para vocês terem uma ideia, ele saltou mais alto que uma rede de vôlei oficial masculina e mais alto que uma goleira de futebol oficial. Para vocês terem uma ideia da altura que esse rapaz pulou, né? Muito alto. Até quem quiser buscar lá no vídeo no YouTube, né? Salto do cubano, recorde mundial de salto em altura, vocês vão ver que é muito alto mesmo. O salto em altura tem uma curiosidade, ele tem várias técnicas, até coloquei um videozinho para vocês aqui, várias técnicas de salto, mas o salto que obteve o melhor resultado, aquele salto onde os atletas conseguem saltar as maiores alturas, é o salto flop, né? Por que flop? Então ele vem correndo de frente, vira de costas, joga primeiro o tronco e a cabeça por cima do sarrafo e depois ele puxa as pernas. E aí ele cai de costas no colchão. Claro que a nível escolar isso aqui fica bem difícil da gente conseguir treinar, até porque a gente não tem esse colchão especial aqui, né, para vocês caírem de costas. Mas os outros saltos, as outras técnicas a gente consegue fazer. É uma prova muito técnica, o salto em altura é muita técnica. Às vezes vocês ficam olhando assim, poxa vida, o atleta ele tem 1,75 m, como é que ele consegue pular 2,20 m, 2,30 m? Né? Tudo está relacionado à impulsão que ele tem, né? Que precisa ter muita impulsão, e a técnica dele. Né? Então, ele, de costas, né? Ele vai gerando a impulsão, ganha a sua altura, né? E vai ultrapassar a fasquia. Sempre o objetivo é superar a altura do sarrafo sem derrubar ele. Tá? Também eu botei o link aqui, o salto com vara é mais ou menos parecido com o salto em altura. A diferença, na verdade, do salto com vara é que ao invés de correr e fazer o salto sem nada, eu vou usar uma vara. Essa vara, o que ela vai fazer? Ela vai me dar a impulsão para que eu consiga ultrapassar lá a barra sem derrubar ela. Então, o atleta usa a vara, apoia no solo, né? A vara vai envergar e vai me jogar para cima. E aí eu vou conseguir ultrapassar o sarrafo, né, caindo do outro lado. Também coloquei aqui, tem um videozinho legal aqui. Nós temos o atleta, a imagem do livro que está bem legal também, que nós temos o atleta brasileiro, o Thiago Braz, que foi o recordista olímpico, foi medalha de ouro nos Jogos do Rio, ganhou do favoritíssimo ao título do salto com vara, que era o atual recordista mundial, que é o Villeneuve, que é o saltador francês, e ele acabou ganhando desse atleta e ganhou a medalha de ouro, batendo o recorde olímpico. Então, esse é o nosso atleta brasileiro aqui no salto com vara. É uma prova muito técnica para muitos, profissionais do atletismo, é a prova mais técnica do atletismo, precisa de muita força, muita agilidade, muito equilíbrio. O atleta ele não pode trocar as mãos na hora que ele vai fazer o seu salto, então ele vem correndo, apoia lá a vara no espaço pré-determinado, faz a força com o seu corpo e se joga para cima com as mãos. No vídeo ali tá bem legal, dá para ver também bem como é que funciona o salto, né? É um salto que precisa de muita técnica. Aqui teria algumas instruções, né, para a gente fazer brincadeiras na escola lá, né? Que no fim a gente vai acabar fazendo depois, na volta, né? Tem essa tarefa aqui de pesquisar os atletas brasileiros que tiveram destaque em competições internacionais nas modalidades salto e distância e triplo, altura e vara. Então, pega um atleta de cada modalidade, tá? E aí coloca aqui, por exemplo, distância, o nome do atleta que foi o destaque nessa prova. Triplo, o nome do atleta destaque nessa prova. Altura, o nome do atleta destaque nessa prova, tá? Depois, deixa eu olhar aqui. Aí, não, daí já entra na outra parte que é arremesso, tá? Então, a tarefa de vocês vai ser duas situações, tá? Essa aqui do livro, que é da página, deixa eu ver qual é a página, 280, que é resolver essa questão aqui da página 280, um atleta de cada modalidade, aí vocês vão me enviar uma foto por e-mail, e a outra é enviar uma foto
fazendo salto, 2 tipos de salto, tá? O salto em altura, que aí vocês vão usar um colchão, né? Vão usar um lugar para não se machucar, tá? E o salto em distância. Esse salto em distância eu quero que vocês tirem foto do salto em distância e do salto em altura. E eu gostaria que quem tiver a possibilidade, medir esse salto para ver qual é a distância que vocês conseguiram saltar. Qual é o padrão do salto? Eu vou explicar depois na tarefa ali, quando eu colocar no material de vocês ali, eu coloco e explico como é que vai funcionar. Esse salto, ele não é correndo, é um salto parado, tipo salto de sapo. Vocês vão saltar e tentar, quem conseguir, né? Vocês vão medir qual foi a distância que vocês saltaram. Tá? E a gente vai fazer um comparativo, depois eu falo para vocês quem conseguiu saltar a maior distância. Tá bom, galera? Um abraço a todos, até a próxima.